olha só, voltando ali na 10, no 10, tá? Tá. Tá. A Gol comprou, vamos lá, a Gol comprou a Varig, tá? Sim. Na hora do contrato, só muda ali o empregador. Daí. Tá me ouvindo? Às vezes nem o empregador vai mudar, Cláudio. Porque, vamos pensar que não tivesse havido falência, tá? Vamos pensar que não tivesse havido falência. Vamos pensar que fosse uma compra e venda normal, em 3 passes. Vamos lá no 448. Olha aqui. Estou grifando o 448 aqui para vocês darem uma lida e darem uma olhada. Tá? Olha ali. Eu estou comprando a empresa, eu estou assumindo a responsabilidade por aqueles empregados daquela empresa. Tá? Ou seja, mesmo que eu compre e tenha algum problema, eu tenho que estar ciente de que eu vou comprar esse problema. Isso é uma questão entre A e B. É a questão do comprador com o vendedor. Tipo, eu não tenho nada a ver. Não, mas é que eu não sabia que tinha problema de empregados lá. O problema é teu, querida. Entende? Vai ter que comprar, o que se faz? O que chama, gente, quando vai haver uma compra, uma fusão e uma aquisição, se chama due diligence. Que se fazem o quê? Se faz um pente fino em todas as situações da empresa para analisar o quê? Bom, com o que eu preciso me preocupar de passivo trabalhista nessa empresa? É um dos pontos mais sensíveis dessa operação. E tem trabalho, gente, aí para empresa de auditoria, para advogado, olha, então, o pessoal que está aqui, você sabe, eu gosto muito dessa ideia de direito e tecnologia, o pessoal que está dizendo que vai acabar a profissão do advogado está totalmente equivocado. A gente vai mudar a forma de como trabalhar. Mas, por exemplo, com cada vez mais empresas sendo geradas, com empreendedorismo sendo gerado aí, independentemente do nosso momento complicado agora, vai ter cada vez mais trabalho de fusão e aquisição de empresas. Porque eu vou gerar uma empresa, por exemplo, ou nós aqui, todos os 6, 7 aqui presentes hoje na aula, tá? Nós resolvemos criar uma empresa. Resolvemos criar uma empresa e daqui 2 anos a gente vende essa empresa. Vai ter advogados que vão trabalhar na análise de tudo que tiver de passivo dessa empresa. Isso já ocorre hoje em dia, tá? Então, o que vai acontecer? O artigo 10 e o 448 vão tratar dessa sucessão de empresas, principalmente para trazer uma coisa. Assim, podem anotar, podem grifar, podem deixar em amarelo, florzinha, estrelinha. O seguinte, o contrato de trabalho dos empregados da empresa adquirida não muda. Ponto. A obrigação do comprador com esses contratos de trabalho não muda. Ponto. Se esse cara que comprou para efetivar uma fraude, ele vai responder, olha aqui, ó, olha a palavrinha de novo, solidariamente com o sucessor. Ou seja, o sucessor é um quebrado. Vamos pensar assim, vamos pensar no pior, tá? O sucessor é um quebrado. Chegou lá e fez um acordo, ele é um laranja, tá? Ele chegou lá, sou eu, tô entrando de laranja. A Rafaela está com uma empresa, por exemplo, estou falando da Rafaela porque é a primeira que aparece para mim, tá? E como é que é? Pela identidade de nomes, tá? Rafael e Rafaela. Então, assim, a Rafaela Tá bom. tem uma empresa, a Rafaela tem uma empresa e eu estou querendo comprar a empresa dela, ela está querendo só se livrar do passivo trabalhista e livrar o patrimônio dela. Ela chega em mim e diz assim, ô Rafael, é o seguinte, ó, tu compra a minha empresa. Eu sei que tu é quebrado, tu não tem nada. Não tem, que nem digitado, né? Não tem nenhum pinto para dar água. Então tu faz assim, vamos ser gênios. Olha só, o pessoal pensa que é fácil, né? Pensa que é uma barbada, assim. Vamos ser gênios. Tu é quebrado mesmo. Tu vai lá, compra a minha empresa e eu saio dessa situação. E aí tu vai ter um monte de passivo trabalhista que vai ficar contigo e eu simplesmente, ó, lavo as minhas mãos. Vou-me embora, vou morar no Caribe. Gente, está lá o parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora em caso de fraude. Então, vejam bem, o artigo 10 e o artigo 448 trazem essa regrinha. O que vai acontecer? Eu vou ter como objetivo principal a garantia do direito trabalhista. Eu vou ter uma possibilidade de despersonalização desse empregador para garantir esse direito trabalhista. E eu vou ter aqui a aplicação de um dos princípios que a gente estudou lá nas primeiras aulas, continuidade da relação de emprego. Tá? Então, anotem assim,
Anotem algumas hipóteses aí de sucessão, tá? Primeira delas. Bota assim, um subtítulo. Hipóteses de sucessão. Sucessão C e 2 S, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Anotem lá. Alienação total ou parcial da empresa. Alienação total ou parcial da empresa. Igual. O comprador responderá por todos os direitos trabalhistas. Ponto. Tá? Joia? Então tá. É a primeira hipótese. O caso esse da startup aí, tá? Então vamos assim, montamos uma startup de tecnologia e tal. Então nós tivemos vários empregados desenvolvedores de software, de código-fonte, de programação, tudo mais, tá? Aí chegou um determinado ponto, essa nossa empresa foi tão genial que veio uma outra empresa, uma grande empresa, veio o Google, por exemplo, e comprou essa empresa nossa aqui no Brasil. O Google vai ser responsável por todos os direitos trabalhistas desses nossos ex-empregados, tá? Beleza? Segunda hipótese. Veio essa empresa, o Google, não comprou toda a nossa empresa, comprou só uma parte dela, tá? Então anotem assim: transferência de parte da empresa. Transferência de parte da empresa com permanência de empregados. 2 pontos. Tá? Então é diferente um pouco. Anotem assim. O sucessor será responsável por aqueles empregados que passarem a, vírgula, com o sucessor, vírgula, terem relação de emprego. Ponto. Senhor, pode falar. Repete, senhor. O sucessor será responsável por aqueles empregados que, com ele, passarem a ter relação trabalhista. E com... Entendeu? Ok. Ou seja, estou tratando 2 hipóteses com vocês, né? Da compra total da empresa ou da compra só de parcela da empresa. Entenderam? Porque assim, ó, aí para vocês verem assim, a gente está nessa startup, tá? Então a nossa startup, ela é uma startup de tecnologia. Então a gente temos um setor da empresa que é de tecnologia para a indústria. Temos outro setor da empresa que é de tecnologia para o comércio. Temos outro setor da empresa que é de tecnologia para a educação. Aí vem o Google e compra só o setor da empresa de tecnologia para a educação. Os empregados que são ligados à tecnologia para a educação passam a ser empregados do Google. Os empregados que são de tecnologia para o comércio e para a indústria não vão para o Google. Ou seja, o Google não vai responder por esses empregados, porque não tem lógica. Compreendido? Beleza? Sim. É meio que uma obrigação Propter Rem, vem com a coisa, né? Isso? A Propter Rem é um pouco mais drástica, né? Porque a Propter Rem, por exemplo, a Propter Rem vai falar lá do condomínio, que vem junto com o imóvel. A Propter Rem vai falar do dano ambiental, que vem junto com o terreno. Sabe? Sim. Eu diria... Nesse caso tem ressalvas? Nesse caso tem ressalvas, porque se eu alienar parte só, eu não vou ter a obrigação Propter Rem. E já estamos falando em ressalvas... Ah, entendi. Por exemplo, no caso Varig, tá? Já voltando para o caso Varig ali. Entendeu-se no TST, a lei de falências exclui a responsabilidade trabalhista.
Porque eu vou fazer o quê? Eu quero alienar a parte dos ativos dessa empresa falida. Então, o que vai acontecer? A Varig falida, qual era o ativo que ela tinha? Alguma questão, muita questão patrimonial, a questão dos voos, das linhas, a questão de mercado, o próprio ativo representado pelo conhecimento desses empregados ao longo dos anos, entende? Gente, a Varig é um patrimônio de conhecimento de aéreas que, se vocês não têm algum contato ou não têm conhecimento sobre isso, a Varig ensinou o povo a voar, gente. Sim, comissário de bordo, piloto, treinamento. Meu Deus do céu, a Varig deu aula. A forma Varig de voar, o pessoal chora, eu inclusive até hoje, né, quase choro, né, quando falo de Varig. Por quê? Porque eu tive contato com Varig, por questão familiar, por questão de voo. Eu tinha uma camiseta que a Lu, minha esposa, mandou botar fora agora outro dia, que era uma camiseta da Varig amarelinha, que eu surfava com ela. Eu usava para surfar, já estava batida, furada. Aí disse assim, tu quer esse trapo aí? Vai surfar, que coisa bem vergonhosa, parece que não tem dinheiro para comprar uma camiseta para surfar, né? Eu disse, não, essa aqui é minha herança, a minha herança da Varig. Então pensem assim, o ativo Varig é o que foi vendido com o leilão. A lei de falência diz, olha, o ativo Varig é o que vai para Gol. O ativo Varig da manutenção, que é esse caso aí da TAP, quando vocês forem aqui no aeroporto de Porto Alegre, quando vocês estiverem chegando aqui da região metropolitana, de Canoas para Porto Alegre, vocês olham ali agora, sabe a trincheira recém-inaugurada, né, da Ceará ali? Quando vocês estiverem antes de entrar na trincheira, vocês olham para a esquerda, tem um baita de um hangar. Aquilo ali era tudo da Varig, gente. A TAP comprou aquilo, porque aquilo tem um valor imenso, incrível, a questão da oficina. A TAP comprou e a discussão se colocou justamente sobre a responsabilidade dela por essa sucessão trabalhista. Se há uma sucessão trabalhista ou se interrompeu o contrato de trabalho e nasceu um novo contrato de trabalho. Estão conseguindo captar, né? Sim? Só dei um ok, um joinha para mim, alguém. Sim, sim. Se você só ligarem a câmera pro joinha... Sim, senhor. Capite. Beleza. Então tá. Vamos lá. Vamos pensar, então, assim, a questão da Rafaela trouxe, foi a Rafaela, né? A Propter Ren. Então, não é Propter Ren. Isso, fui eu. Tu viu que é diferente a Propter Ren? Aham. Sim, entendi. É um negócio que eu digo, é muito pior que casamento, né? Porque casamento se desfaz. A Propter Ren, né? Então, a questão da Propter Ren, ela não vai trazer essa cisão de responsabilidade. Enquanto na questão alguém riu ali da questão, acho, do casamento, né? Mas é verdade, o casamento um dia acaba, né? Sei lá, seja que dizem os mais ligados à questão religiosa que até que a morte os separe, né? Mas aí veio o advogado, esse ser, né, demoníaco aí, e vem lá e acaba com o casamento, inclusive. Mas enfim, brincadeiras à parte, não fiquem brabas comigo, tá? Então é isso. Assim, né? É um tipo de contrato que se desfaz. O Propter Ren não se desfaz. A sucessão trabalhista, pela lei, também se desfaz. Tá? Então, anotem assim. Foi ótima a tua abordagem. Entendi. Ótima a tua abordagem, Rafael. Porque é justamente a discussão que se coloca. Né? Um dia acaba essa responsabilidade ou não? Então, os mais defensores tradicionais, assim, vamos dizer, garantistas do direito do trabalho, vão dizer assim, não, jamais pode acabar porque o empregado é a parte mais fraca da relação e tal, né? Mas não é o entendimento que tem se consolidado, tá? Ainda mais com reforma trabalhista. Então, tem se entendido que o quê? Efetivamente, há uma cisão aí, tá? Principalmente no caso da falência. No caso da falência ficou muito claro com o caso Varig. Depois eu vou passar o vídeo ali do desfecho para vocês, tá? Mas anotem aí. Anotem então assim, não ocorre sucessão trabalhista. 2 pontos. Não ocorre sucessão trabalhista. 2 pontos. 1. No caso de asta com H, asta pública, quando o edital for expresso nesse sentido... Professor, pode repetir porque travou tudo aqui para mim. Ah, tá. Nos casos de asta pública, asta com H, tá? De praça pública, de leilão. Nos casos de asta pública,
quando o leilão, quando o edital expressamente mencionar que vai haver um corte de responsabilidade. Tá? Segundo ponto, falamos ali, no caso de falência. No caso de falência. Artigo 141, inciso 2 da Lei de Falências. Ó, Lei Falências. Tá na tela aí para vocês darem uma olhadinha. Lei 11.101/2005. Vamos lá na Lei de Falências. Vou buscar para vocês o artigo 141. Ó, 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades deste artigo, o parágrafo 2º, o inciso 2º. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor. Ou seja, se houver a falência decretada e houver o leilão dos ativos dessa empresa, tá? O arrematante, aquele que adquirir esses ativos, não vai ter uma sucessão em relação à parte trabalhista. Tá? Segundo ponto ali. Tá bem? Terceiro ponto. No caso de recuperação judicial, mesma lei de falências. Ô, senhor. Oi. Pode falar. Fala, Cláudia. A 1, eu não peguei o final. 1 é... O primeiro caso, senhor. Eu não peguei o final. Tá, é no caso... Nos casos de asta pública, quando ele... Casos de asta pública, alguém anotou aí? Exatamente o que eu disse. Travando. Quando o edital menciona... Expressamente. Ah, tá. Isso. Menciona expressamente a inexistência de tais efeitos. Ó, já foi lá no chat ali, no bate-papo. Tá. Perfeito. Tá? Show. Perfeito. Então, segundo, no caso da falência. Terceiro, gente, no caso da recuperação judicial. Então, vocês não fizeram empresarial ainda, né? Mas vocês conseguem visualizar a diferença de recuperação judicial? Não. Sim ou não? Tá trancando, senhor. Vocês conseguem? Não? Enfim, gente, a recuperação judicial é uma tentativa de que não haja falência, tá? Então, a recuperação judicial vai ser prévia à falência. Na recuperação judicial, pode ser que o plano de recuperação judicial preveja a venda de ativos ou de um objeto, de um núcleo, por exemplo, de determinada atividade empresarial. Vamos voltar à nossa startup. Então, a nossa startup fictícia, ela tinha 3 ramos, tá? Ela tinha um ramo, o ramo de atividade educacional, ela tinha um ramo de atividade para a indústria e ela tinha um ramo de atividade para o comércio. Deu tudo errado, administramos mal, o mercado, o coronavírus nos arrebentou, tá? Então, o que vai acontecer? A partir do momento que nós tivemos isso, nós podemos pedir uma recuperação judicial, que é um processo que vai envolver a suspensão de algumas exigências e tal. Enfim, vamos vender só a parte que é a venda dos ativos do ramo educacional. Então, vai estar lá no plano de recuperação judicial que nós vamos vender só a parte educacional. Tá bem? Quando a gente vender a parte educacional, o Google, que pode ser o arrematante dessa parte educacional, ele vai comprar
na minha recuperação judicial. Eu ainda não tive falência. Então, o Google vai vir, vai depositar grana e vai comprar só essa parte na recuperação judicial. No momento em que o Google faz isso, de acordo com o artigo 161, parágrafo 1º, tá? E 161 e 163, parágrafo 1º, o Google não vai assumir a responsabilidade por este passivo trabalhista relacionado a essa recuperação judicial. Estão entendendo? Conseguiram visualizar a diferença de falência e de recuperação? A falência é prévia. Então, na alienação ocorrida, ainda que seja no plano da recuperação judicial, eu também não vou ter a sucessão trabalhista. Tá? É o terceiro ponto. Então, botem ali, anotem. No caso de recuperação judicial, artigo 161, parágrafo 1º, 161, parágrafo 1º, e 163, parágrafo 1º da Lei de Falências. Tá? Ok? Última hipótese. Ok, senhor. Última hipótese. Desmembramento de município. Essa aqui é bem capciosa. Boa esse ponto aqui. Desmembramento de município. Anotaram ali? Vou buscar um outro detalhe para vocês. Vocês acharam que era difícil já decorar todas as súmulas, né? Tem uma outra fonte de jurisprudência que se chama orientação jurisprudencial. O que é uma orientação jurisprudencial? Ainda não é súmula, tá? Ainda não é súmula. A orientação jurisprudencial ela já é um entendimento consolidado no Tribunal Superior do Trabalho ou nos tribunais regionais, mas ainda não é súmula, não é o pleno do tribunal que decidiu sobre um assunto. São as sessões de dissídios individuais ou as sessões de dissídios coletivos. Tá? Então, nós temos lá no TST, ó, orientações jurisprudenciais. Aí eu tenho as orientações jurisprudenciais da subseção 1 de dissídios individuais, da subseção 1 especializada em dissídios individuais transitória, e eu tenho a subseção 2, SDI 1, SDI 2, tá? Vamos lá na SDI 1. Dentro da SDI 1, olha quantas orientações jurisprudenciais eu tenho. Quer estudar para concurso para magistratura? Vai ter que saber todas as OJs. Ó, tenho 421 OJs da SDI 1. Dentre uma dessas OJs da SDI 1, eu tenho a OJ 92. Tá lá. Ó. OJ 92. Em caso de desmembramento de municípios, vai haver ou não a responsabilidade trabalhista. Vou colar lá no nosso grupo depois disso aqui. Até vou abrir o nosso grupo ali, porque tem uma questãozinha. OJ 92. OJ 92. SDI 1 TST. Ó, desmembramento. Vamos lá na questão que eu propus para vocês, não à toa, né? Olha lá. Olhem a questão 5. Nós já vimos aqui, então, que a 1 é errada, tá? A assertiva 1 está errada. Nós vimos pela OJ 192. Desculpa, súmula 192. Vamos na questão 5. Olhem lá. Após anos de luta, o município de Cuiabá foi desmembrado, da região rica de Cochipó, criando-se o município de Cochipó dos Rios Brilhantes, onde se descobriu, tá errado isso aqui, ó, onde se descobriram, tem que fazer uma, vê que até em concurso os caras erram concordância verbal, né? Mas tudo bem, eu que sou chato do português, ó, onde se descobriram jazidas de pedras preciosas.
Maria e José, casados entre si, eram empregados públicos do município de Cuiabá. E após o desmembramento, Maria permaneceu como empregada deste, ou seja, de Cuiabá, passando José a ser empregado do município de Cochipó dos Rios Brilhantes, recém-criado. Nesse caso, o município de Cochipó dos Rios Brilhantes será responsável pelos direitos trabalhistas de José, referentes apenas ao período posterior ao desmembramento. É certa ou é errada? Leiam a OJ 92. Por favor, rapidinho. 1 minuto. Tempo, quem diria? Tá certa, né? Tá certa? Por quê? A gente tá... São trabalho tá certa, porque período... É exatamente o caso da OJ, né? É isso aí. Tá certa a questão. Por quê? É exatamente o caso... Cada uma das novas entidades responsabiliza-se pelos direitos trabalhistas do empregado no período em que configuraram como real empregador. Ou seja... Senhor, esse final aí como real empregador, não entendi muito. É porque eu tenho assim, ó, primeiro eu sou empregado de Cuiabá, tá? Porque o que Tá. que existe? Existe Cuiabá. Cochipó ali não existe. Mas quando se dividiu Cuiabá, lá em Cochipó, a gente precisou de empregados públicos também. O que que não pode acontecer? Eu já sou um empregado público de Cuiabá. Eu não posso perder o meu emprego. O contrato vai permanecer existindo. Mas lá em Cochipó, eu vou ter um novo empregador, correto? Ah, tá bom. É justo Correto. eu colocar para Cochipó a responsabilidade que era de Cuiabá, já que Cuiabá, simplesmente por uma questão legal, uma questão de fato, se separou de Cochipó? Não. Então é por isso que é o J92. Ou seja, vamos lá no Telegram, olha aqui, ó. Nós vimos que a questão 1 está errada. Errada. Sim. Nós vimos que a questão 5 está certa. Certa. Podem ir anotando ali. Entenderam, Sim. então, essa situação ali? Sim. Beleza. Vamos para mais... Professor, olha só. Daí, a primeira empresa vai ser responsável pelos direitos. Depois, a outra passa a ser responsável pelos direitos no momento em que emprega aquele empregador. É isso? É aquele empregado. Na verdade, não é empresa. Isso, aquele empregado. Não é empresa, é município. Isso, município. É diferente. Por isso que é mais... Vejam que assim, ó, vocês viram que quando a lógica é do público, eu tenho uma limitação muito maior da lei para evitar fraude. Porque o que acontece? E para evitar o nosso prejuízo, né? Quem é que paga esse direito trabalhista? O contribuinte através dos seus impostos, tributos. Então, o que vai acontecer? O contribuinte de Cuiabá paga Cuiabá. O contribuinte de Cochipó vai pagar Cochipó. Cada um com seus problemas. Essa é a lógica da OJ. Sim. Tá? Vamos para mais um probleminha. Quando há concessão de serviço público, botem mais um item ali. Quando há concessão de serviço público, concessão C e depois 2 S, tá? Professor. Oi. Para a gente encerrar o desmembramento de município, eu só coloco o J92 DS. Show. Não vou nem... TST, isso? Isso aí. O J92 da SDI1 TST. Tá ali no grupo. Não precisa nem cansar. Vocês aí já colei ali no grupo, tá? No canal ali, tá? Ó, o J. Beleza? Feito, senhor. Feito. Vamos para mais um caso, então. Vamos nos problemas, né? Depois a gente vai resolvendo.
concessão de serviço público. Concessão de serviço público. Como regra, vai ocorrer a sucessão empresarial da antiga concessionária. Ponto. Porém, vírgula, algumas hipóteses são caso de restrição. 2 pontos. Botem OJ, SDI 1, estamos na mesma SDI. OJ, Orientação Jurisprudencial da Seção de Dissídios Individuais, SDI 1, do TST, número 225. 225. Vamos lá na OJ 225, ó. Vou voltar aqui para vocês. Vou voltar aqui para vocês verem, ó. Tá ali na tela. Vou lá na OJ 225. 225. OJ 225. Vou colar aqui. Vou facilitar a vida de vocês e vou colar também lá no nosso canal do Telegram. Tá lá. Vamos analisar a OJ. Olha só. Opa. Não colei tudo lá. Espera aí. Deixa eu colar tudo, que senão vai dar problema. Vamos lá. Opa. Fechei aqui. Vou colar de novo aqui, tá, pessoal? Porque a outra saiu cortada. Foi lá 2 vezes. Bora lá. Vamos ler a OJ. Olha só. Estão entendendo o caso concreto? Por exemplo, assim, eu tenho uma concessão do serviço público de telefonia. Então, eu concedi, ou de água, esgoto. Água e esgoto acho até melhor. Ou eletricidade. Tanto faz. Eu cedi para a empresa RGE. Esse prazo tem uma concessão. Essa concessão tem um prazo, desculpa, inverti. Essa concessão tem um prazo. Então, assim, a RGE vai explorar esse serviço durante 20 anos. Ela vai ter empregados ao longo desses 20 anos. Beleza? O que vai acontecer se no final dessa concessão, esse empregado que estava trabalhando para a RGE não mais for empregado da RGE, porque a RGE perdeu a concessão e vem uma outra empresa, sei lá, a RGE, qual é a outra que tem? Lá em São Paulo tem aquela CPFL, que até são no mesmo grupo. Vem a CPFL e assume. Qual é que vai ser o reflexo dos contratos de trabalho? Vai haver uma sucessão ou não vai haver uma sucessão? Então, tá lá na 225, na OJ, a resolução dessa questão aí. Tá? Olha lá. Celebrado contrato de concessão de serviço público, em que uma empresa, primeira concessionária, outorga a outra, no todo ou em parte, mediante arrendamento ou qualquer forma contratual a título transitório, bens de sua propriedade, 2 pontos. Em caso de rescisão do contrato de trabalho após a entrada em vigor da concessão, a segunda concessionária, na condição de sucessora, responde pelos direitos do contrato de trabalho, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária da primeira concessionária pelos débitos trabalhistas contraídos até a concessão. Ou seja, a primeira concessionária passa para a segunda concessionária. Até o dia em que
em que houve a concessão daquilo ali, quem é responsável é a primeira. Quando, nesse dia, entra uma segunda, essa também passa a ser responsável, com limitação do quê? A parte passada vai ficar limitada à primeira, no seu período, e a parte futura, a partir de quando entrou essa segunda, só essa segunda vai responder. Tá? Segundo ponto, vamos para o segundo item. No tocante ao contrato de trabalho extinto antes da concessão, a responsabilidade dos direitos dos trabalhadores será exclusivamente da antecessora. Ou seja, veio a sucessora, tá? Veio uma segunda empresa. Só que o contrato de trabalho anterior não tem nada a ver com essa segunda empresa. Essa segunda empresa não vai responder pelo passado. Aqui eu estou numa discussão de passado e futura. Tá? Alguma situação aí? A dúvida? Com certeza tem dúvida. Vamos para o nosso grupo do Telegram e vamos analisar lá o item. Vamos ver. 2.